Bom, cinema não foi fácil deixar disso também. Era um dos meus maiores prazeres. Assistir Star Trek na tela do cinema, que coisa fantástica, né? Mas, olha só, o último filme que eu assisti no cinema, antes de ser batizado, olha que escolha. Faça favor, né? Lá fui eu com meus amigos para o cinema, meu último filme, Ghost. Esse filme inaugurou uma onda de filmes espíritas que dura até hoje. É uma enxurrada, né? Que veio depois, aí começo da década de 90. Interessante, o que eu me lembro é o seguinte: eu já sabia que os mortos estão dormindo na sepultura, ou onde quer que tenham morrido. Ou seja, estão inconscientes. Eclesiastes, né? Deixa muito claro isso. Salmo 146, Paulo em Tessalonicenses, enfim, a Bíblia é muito clara em vários textos que os mortos dormem, estão inconscientes. A alma é o próprio ser humano, o espírito é o pensamento, o sentimento, enfim, não há nada que seja imortal dentro de nós que se desprenda depois do corpo. Isso é paganismo grego, né? Eu sabia de tudo isso, que já tinha estudado, mas fui assistir um filme e saí chorando, emocionado. Interessante, né? Isso é para pensar. Por que racionalmente eu sabia que estava tudo errado aquilo? Era uma mentira só. Mas emotivamente fui abalado. Porque esse é o poder do filme. Esse é o poder da mídia. Ela manipula nossas emoções. É mais forte do que a razão. E aqui, amanhã eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas eu já adianto, né? Aqui entra uma coisa perigosa, especialmente para os adventistas, porque nós somos muito prepotentes. Sabiam disso? Nós somos que nem Lúcifer no céu e Eva diante da árvore. Eu conheço a verdade. Eu sei o que eu penso. Eu estudei em escola adventista, grande coisa sim, mas nesse sentido não é nada. Porque se você comparar a sua inteligência com a de Lúcifer, não somos nada. Comparar a sua inteligência com a de Eva, recém-criada, não somos nada. Ela era muito mais inteligente que nós todos aqui. Mas ambos caíram. Judas era o mais preparado dos discípulos. Caiu. Por quê? Prepotência. Eu posso, eu consigo, eu entendo. E aí vai assistir Ghost no cinema. Não dá. Vai se expor a algo que foi criado com muito dinheiro por pessoas muito inteligentes para manipular os seus sentimentos. E uma vez que mexa com os seus sentimentos, deixa a razão para lá. O que mais conta é o sentimento. Interessante, não? Esse fenômeno que eu vivi. Mas enfim, depois eu parei de assistir ao cinema e Deus me mostrou coisas muito mais interessantes, reais, né? Esse livro aí, Televisão Subliminar, Juan Ferrer, ele escreveu o seguinte, ó: não é estranho que Hollywood fosse comparada com Meca e que os cinemas fossem comparados com os templos. Interessante esse pensamento, hein? Em todos esses contextos, Meca, templos, cinema, os espectadores se abrem para uma revelação que lhes é dada, acolhem em atitude de êxtase a força sagrada, veneram com devoção seus deuses e deusas, recebem com fé mensagens que conferem um sentido às suas vidas e acolhem com reverência os modelos de vida que lhes impõem. Mas é desta forte conexão com a emoção e com o inconsciente que as imagens incidem nas crenças e nos comportamentos. São reguladoras da conduta, veículos privilegiados para a implantação de modelos de vida. É mais do que entretenimento, gente. É mais do que apenas 2 horas de passatempo. A ideia é impor um modelo de vida. É bater tanto ali que aquilo que o Joseph Goebbels, ministro da propaganda de Hitler, dizia: uma verdade repetida 1000 vezes torna-se uma mentira repetida 1000 vezes torna-se uma verdade. É esse o projeto. É esse o propósito. Incutir em você ideologias que se expressem no modelo de vida. É isso que ele está dizendo aqui, né? E você vê que lá no cinema, tanto quanto nos templos, há uma necessidade de adorar. E curiosamente, os atores são chamados de ídolos, astros, estrelas, né? Olha a linguagem aí usada, né? Olha só, numa sala de cinema, com aquela tela gigante, som, surround, né? Tudo escuro, a intensidade do som chega até 90 decibéis. Você pode ter o melhor home theater em casa, dificilmente você consegue igualar isso aí. 90 decibéis. O grave disso aí é tão intenso
que só por atravessar seu corpo ele já mexe nos cílios lá da cóclea no ouvido interno. Mexe, tanto que o equilíbrio é abalado, né? Então veja, aliado ao efeito surround, a noção de equilíbrio é muito diminuída, causa tontura. Quanto menos submetido a isso, mais tonto se sente. Esses dias a gente experimentou isso lá em casa. Nossas filhas experimentaram isso. Nós fomos assistir aquele Aventuras de Pi. Filme aí, novo e tal. Fiquei até em dúvida se eu tenho que recomendar. Eu não sei também se vale a pena, mas enfim. Tem lá algo de interessante. Mas elas assistiram conosco. E as duas disseram: pai, eu estou me sentindo tonta. Interessante, né? Eu talvez esteja dessensibilizado, porque eu assisti muito essas coisas, coisas até mais agitadas. Mas para elas, aquilo que elas não estavam acostumadas a ver, as deixou meio perturbadas. Assim. Olha que coisa. Mas em casa, ali juntinhos, né? Não era tudo escuro, uma tela muito menor. Interessante. Por que dá tontura? Porque o nervo auditivo, ele passa bem perto do nervo vago, que vem do estômago. Então, os impulsos ali, eles estão próximos. E há uma relação. Por isso, talvez mal-estar, náusea e até tontura. Há pessoas que passam mal mesmo quando assistem certos filmes, né, na grande tela, especialmente se for em 3D ou 180 graus. Interessante isso. Além do estímulo visual, auditivo, você tem o super estímulo visual. Sobre tudo isso, é uma carga tremenda sobre você. Não dá para dizer que assistir em casa e na tela do cinema é a mesma coisa. Espero que você esteja percebendo já isso aí. Além disso, olha só, sons e imagens podem provocar variadas reações no organismo. Por exemplo, filmes que contenham cenas de suspense, terror, guerra, mortes, geram uma reação de estresse. Por quê? Porque o estresse foi usado por Deus, eu creio que como uma defesa pós-pecado, na reação de fuga, né? De preparo para fuga, lutar ou fugir. Para isso serve a adrenalina, o estresse e tudo mais. Por poucos minutos, ninguém suporta tanto tempo. Mas agora pensa num filme que te joga nessa situação por 2 horas. O que vai acontecer? Né? Adrenalina, noradrenalina, cortisol sendo secretado no seu cérebro o tempo todo, né? E lembre-se que apenas 20% desses estímulos passam pela área consciente. 80% tem que ver com a área inconsciente do cérebro. Então é processada de forma inconsciente. Você não tem controle sobre a liberação de neurotransmissores em seu cérebro. Isso é automático. Depende dos estímulos que você recebe. Olha que coisa. Agora veja só. Se neurotransmissores, como dopamina, que é aquele hormônio que dá o prazer, a sensação de bem-estar, né? Deus nos deu isso aí, para ser usado com coisas lícitas. Amanhã à tarde, vamos falar do aspecto sexual. Está envolvido, mas se for com coisas lícitas, ótimo, é uma droga natural, bem-vinda. Com coisas ruins, já se torna perigoso. Então, dopamina, adrenalina estimulam de maneira mais demorada o centro do prazer, isso leva ao estado de dependência. Já ouviu falar sobre isso? Dependência e tolerância, desejo de repetir a experiência e necessidade de doses cada vez maiores para produzir o mesmo prazer. O nome disso aí, na verdade, é vício. E há pessoas que são literalmente viciadas em filmes de ação, especialmente. Dopamina, cada vez doses mais fortes. Filme de terror, não conseguem ver coisas mais light. Porque foram acostumar o seu cérebro a sentir prazer com coisas não lícitas. A escolha é sua, mas a reação lá dentro já não é mais sua. Quando você bebe um copo d'água, você escolheu beber, beleza. Mas a partir do momento que você colocou para dentro do seu corpo, você não tem mais controle. Ele vai se transformar em outras coisas, né? Vai ser assimilado pelas células, vai fazer parte do processo metabólico, enfim. Ali dentro, esquece, não é mais com você. É inconsciente. De igual ou de semelhante maneira, os impulsos que entram por suas janelas da alma, como os animais, ouvidos, boca, olhos, você escolhe se submeter a eles. Mas no momento que entram, esqueça. O processo passa a ser quase que inconsciente. Né? E vão ter seu efeito ali, de acordo com a escolha que você fez. Aqui é interessante, ó. Quando você se submete a esse tipo de coisa muito estimulante, né, há um anestesiamento da consciência. Por quê? Há uma região cerebral chamada lóbulos cerúleos que ordena a produção de noradrenalina lá no lóbulo frontal. Você deve ter ouvido falar sobre lóbulo frontal. É aquilo que mais nos diferencia dos outros seres vivos com quem partilhamos a Terra, né? Dos animais. Eles não têm o lóbulo frontal tão desenvolvido quanto nós. E ali a sede da razão,
dos pensamentos conscientes, da moral, enfim. Ali então ela é inundada de noradrenalina, e isso causa um anestesiamento do cérebro, das funções racionais, conscientes. O que acontece então? Quando você assiste essas coisas, se submete a coisas muito estimulantes, você se sente anestesiado. E aí entra tudo com muito mais facilidade. Conteúdos, ideologias, você está com a guarda baixada. Você não está com a razão forte o bastante para suportar aquelas coisas. Eva foi anestesiada também. Pela beleza e luz da serpente, pela beleza do fruto, pelas palavras dela, tudo era muito inebriante. Ela acabou cedendo à sua racionalidade. Hoje ele faz a mesma coisa, só que muito mais fácil, porque nós somos muito menores do que Eva, muito mais frágeis do que Eva. O espectador assíduo do cinema acaba por achar monótono tudo que é abstrato ou estático, como os livros. O indivíduo acaba necessitando de sobrecarga sensorial para se sentir vivo e gratificado. Por que é tão difícil para os viciados em filmes pegar a Bíblia e estudar? Por que para mim, no começo, não foi fácil gostar da Bíblia? Sabia disso? Quando eu me tornei adventista, no começo, não era fácil, acostumado a ler o quê? Gibi, história em quadrinhos, livros de ficção, eram muito mais legais para mim que a Bíblia. Foi um processo. Hoje eu sou apaixonado pela Bíblia. Não passo um dia sem lê-la. O que aconteceu? É a mesma Bíblia, daquele tempo de hoje. Eu ganhei um caminho a Cristo, do meu pai na fé naquele tempo, eu não consegui ler. Achei intragável. Nossa, a mulher escreve de um jeito difícil. E admitamos, a tradução é realmente um pouco antiga. Estamos pensando, já estamos trabalhando nisso aí, não se preocupe. Mas enfim, eu não conseguia ler aquilo. Hoje eu sou apaixonado por caminho a Cristo. O que mudou? O livro ou eu? O livro é o mesmo. A Bíblia é a mesma. Eu me apaixonei pela Bíblia. Eu considero essa leitura hoje muito mais valiosa. Mas isso é um processo. E eu preciso conscientemente pedir que Deus mude meus paladares, né? Não só da boca, literalmente, como também paladares mentais, né? Quem assiste muito filme de ação, essas coisas, não tem prazer na leitura da Bíblia, de livros e assim por diante. Na tela do cinema, está envolvida ali, a tela do cinema envolve a visão fóbica, que é a visão central, e a visão periférica, ou seja, você tem a máxima recepção de informação. Sabe o que é midríase? Dilatação da pupila. Ali é escuro, né? A sala de cinema é escura, então é uma dilatação da pupila. Quanto mais pupila dilatada, mais informação entra. E quanto maior a tela, menos área de escape em volta, mais informação entra. Então não me diga, por favor, que assistir um bom filme em casa é como assistir um bom filme no cinema. Não é. E um mau filme, então, nem se fala. Só que o problema é o seguinte, né? Se não fosse só essa questão sensorial, neurológica e tudo mais, o fato de ir já se acostuma a um hábito que acaba depois se aprofundando. Ninguém se torna um alcoólatra bebendo um barril. Ele começa bebendo um copinho, né? E assim você vai lá ao cinema assistir um bom filme. E depois aquilo vira um hábito. E daqui a pouco você não tem mais nem critério para assistir o que mais. Há diferença de assistir em casa? Sim, há. Veja só, eu falei de área de escape visual. Em casa a tela sempre vai ser menor. E você terá áreas em volta, que a gente chama de área de escape visual. Você terá distrações. Alguém levanta, vai ao banheiro, acende uma luz, o cachorro late, né? No cinema isso não pode acontecer. Vai ter gente reclamando, só se você levantar já reclamou, né? Então, em casa você não tem a sua visão fóbica e periférica envolvidas na tela, totalmente, e nem tampouco todos os seus sentidos captados pela tela, hipnose. Não, você ali tem distração. Se encontrar que o controle está em casa nas mãos de quem? Na sua mão. Você pode parar se não gostar do filme. Você pode pular uma cena, você pode interromper se não valer a pena. No cinema é complicado. Não vai fazer isso. E às vezes é constrangedor sair dali, dá licença, não gostei do filme, estou indo embora. É mais complicado, né? 1/4, gente. 1/4 da configuração cerebral está voltada para a visão. Sabia disso? 1/4 de tudo que você processa tem que ver com a visão. Então imagina o poder realmente quando você se submete a essas imagens na grande tela. Eu vou deixar aqui uma tarefa de casa, não precisa ser hoje não, tá? Você vai se estressar daqui a pouco, mas por favor leia em algum momento esse artigo, consulte, né, este blog que está lá no blog Criacionismo, é o blog Sugestão de Filmes. Eu tenho ali colocado alguns filmes que eu considero bons, que valem a pena a gente gastar 1h30, 2 horas para assistir.
Já tem uns 10 aí. Não, tô brincando, tem um pouco mais. Mas não é fácil realmente garimpar filmes bons nesse mar de coisas ruins, né? Mas se você quiser uma sugestão para o sábado à noite e tal, eu diria, tá ali, né? E não se esqueça que, além de toda essa questão sensorial, neurológica, nós temos também que pensar na questão dos valores hollywoodianos versus os valores bíblicos, tá? Porque Hollywood tem uma agenda com uma série de ideologias: homossexualismo, darwinismo, espiritualismo e por aí vai, vários ismos, né? Que competem com o cristianismo. Hollywood tem essa agenda e a gente não pode ficar submetendo a isso o tempo todo, porque acabaremos tendo nossos padrões, princípios alterados. Ok? Fica aí para pensar, analisar se vale a pena ou não vale. A sua mente é muito preciosa para Deus e para você. Ela precisa ser guardada, cuidada. Antes, deixa só eu fazer uma conclusão desse ponto aqui com vocês. Olha só. Se você comentasse com um amigo que você iria se dirigir a uma reunião com indivíduos com quem jamais se encontrou antes, em um salão fechado, escuro, com som alto, que compromete seu equilíbrio corporal, contemplando fixamente um único ponto de luz que envolve toda a sua visão, sem escape visual, por cerca de 2 horas, com suas emoções em seu limiar, seu extremo, acolhendo mensagens, filosofias e roteiros cuidadosamente elaborados para gerar um estado de êxtase em você, o que o seu amigo vai falar para você? Você acha? Cara, sai dessa. Isso aí é roubada, é perigoso. Mas é exatamente isso que fazem aqueles que vão ao cinema. Fica aí para pensar.